Ao segundo seminário Saúde e Segurança do Trabalhador no Transporte, convido a superintendente adjunto do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Gilza Fernandes Brazzi, para proferir sua palestra com o tema Rodovias Sustentáveis. Por favor, professora Gilza. Na realidade, o Rodinei apresentou como rodovias sustentáveis, mas nós trocamos mantivemos a pauta original do seminário, que era com relação a acidentes rodoviários. O tema rodovias sustentáveis nós vamos colocar, acho que à medida que for evoluindo a palestra, e também rodovias sustentáveis vai ser tema de um workshop que vai ocorrer amanhã na FIEP, amanhã a partir das 2h. Inclusive, os senhores estão convidados a participar. É só entrar no site ITTI, aquela sigla lá, itti.org.br. As inscrições são gratuitas, nós temos várias vagas ainda, e vai ser um workshop interessante, justamente para nós mostrarmos o que nós estamos tentando fazer, a universidade está tentando fazer, em evoluir nessa área de rodovias sustentáveis. Porque o tema sustentável, que nós estamos falando para o setor de transportes, trabalhador de transportes, mas um dos elementos que dá sustentabilidade a rodovias, um indicador de sustentabilidade, é justamente o problema de acidentes de trânsito, no caso, acidentes rodoviários. O que nós temos que nos ambientar, ou nós vamos começar a palestra justamente para ver qual o ambiente que nós estamos trabalhando. Em que ambiente nós estamos inseridos no Brasil hoje no que diz respeito ao sistema de transporte rodoviário. A matriz de transporte do Brasil é uma das mais descompensadas do mundo, em termos de país que se diz desenvolvido. Não é nem mais em desenvolvimento, porque esse termo em desenvolvimento os economistas já nem utilizam mais. Mas é um país desenvolvido. Porém, nós temos uma matriz de transportes que ela é descompensada a partir do momento em que 61% de tudo que é produzido no Brasil está sobre rodas. Isso é contraproducente em termos de economia, em termos de custo de transporte. Eu chamado custo Brasil, que vários dos senhores já devem ter ouvido falar. Então, nós vivemos dizendo assim, por que uma das principais commodities, que seria a soja, está chegando no mercado externo num valor superior à soja americana, que tem um custo de produção mais alto que o nosso, e está chegando no mercado externo com um custo mais baixo que o nosso, justamente por causa do problema de transporte, justamente por causa desses problemas, ou dessa distribuição que nós temos hoje, que 61% de tudo que é produzido está em cima de rodovias. Então, sobre o ponto de vista de equilíbrio dos sistemas de transporte, nós não podemos concentrar no modal rodoviário, devido à característica do modal rodoviário, que era para curtas distâncias, e nós estamos sofrendo as consequências disso há muitos anos. Uma matriz onde você tem 20% apenas 20%, o modal ferroviário dando conta, e de uma commodity tipo a soja, que tem origem e destino fixo, acima de 500 quilômetros, está sobre rodas, nós não podemos ter desenvolvimento, não podemos ter preços baixos para a nossa produção. Uma matriz mais equilibrada, nós podemos sempre comparar com a americana. Dentro disso que nós acabamos de dizer, por que a soja americana está chegando no mercado externo com um preço mais baixo que o nosso, ela tem um custo de produção mais alto. Então, vocês podem observar que há um equilíbrio entre os modais de transportes no que diz respeito a transporte de carga. Então, esse equilíbrio que nós deveríamos chegar. Porém, a nossa realidade é essa, 61,1% da produção está sobre rodas. Mas qual é a via?
qual é a via que nos dá condição, ou que nós temos à mão hoje, para transportar essa produção. 1.700.000 quilômetros de rodovias no país, considerando rodovias federais, estaduais e municipais, dos quais nós temos apenas 13% pavimentadas. Já começa aí o problema. Se eu tenho só 13% pavimentadas, não. Veja bem, pistas simples e duplas. 13%. Desses 220 mil, eu tenho 16 mil concessionados. Ou seja, está na mão de concessionários, quer dizer, rodovias pedagiadas, 0,9%. Então, nós temos um sério déficit, começando pela malha de 220 mil quilômetros. Se ela não é pavimentada, as condições dessa malha, os outros 1,5 milhão, têm condições precaríssimas. Está aumentando o custo operacionais, consequentemente agregando preço ou custo ao produto final aos produtos finais. Desta malha, nós temos que observar qual é a condição dela. Eu não sei se os senhores já ouviram falar, ou são do setor, a pesquisa CNT de rodovias, e por que nós escolhemos a CNT? Que a metodologia que é utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa é aceita pelos meios científicos, os meios acadêmicos, como uma metodologia válida. Essa condição sai sempre na mídia qual é o resultado dessa pesquisa da CNT. Então, observe o seguinte, que nós temos 30% só num estado ótimo. De uma malha de 200 mil quilômetros pavimentados, a CNT, em 2011, ela analisou 92.747 quilômetros. Quer dizer, uma amostra boa, uma amostra significativa, e nos dá exatamente um retrato da nossa condição hoje de tráfego nas rodovias brasileiras. Então, desses 92 mil, eu tenho 30%, 12,6% só em estado ótimo, quer dizer, boas condições de tráfego, 30% bom, você somando dá 42%, quer dizer, o resto, 48%, está numa condição de regular para baixo, que não é ideal para transportar 61% de tudo que é produzido no Brasil. Eu sempre estou chamando a atenção a este número para ver a gravidade da situação em termos de transportes. Então, se eu tenho 61% de tudo que é produzido no país, em cima de 52% de uma malha rodoviária que está em estado regular para péssimo, as coisas vão começando a se configurar, quer dizer, um cenário que não é viável para desenvolvimento em lugar nenhum do mundo. O que nos chama a atenção nessa pesquisa da CNT? É a extensão pública e a extensão concedida que foi pesquisada. 77 mil quilômetros da extensão pública e 15 mil quilômetros dos 16 existentes, aproximadamente, mais 15.374 da extensão concedida, das quais 54% em 2010, baixou para 48% em 2012, estão em estado ótimo. Lá em cima, extensão pública, 7,1 em 2010, passou para 5,6 em 2011, a condição ótima, sendo que bom de 25 para 28 na pública e na concedida de 32 para 38. Daí alguém pode pensar, não, nós colocamos esses dados aí porque somos a favor de pedágio, não é questão de ser a favor ou não de pedágio. O pedágio não está em discussão, o que está em discussão é a condição da malha para transportar 61% de tudo que é produzido. Então, se eu tenho essa situação hoje da malha pública, que são 200 mil, das quais foram analisados 77 mil, e da concedida, o total de concedidas, praticamente, então nós chegamos à conclusão que as concedidas, efetivamente, me dão um maior retorno em termos de custos operacionais, em custos de frete, quer dizer, agrega menos valor ao produto final. Se nós pegarmos
nesse comparativo. Aonde está o problema da malha pública? Observem ali, por favor, que a primeira barra é com relação ao estado geral, depois vem pavimento, sinalização e geometria da via. A malha pública, maior problema, o maior problema. Dá para observar? Está justamente no pavimento. Da malha concedida, a melhor condição, onde está? Justamente no pavimento. Quer dizer, as empresas concessionárias, elas têm uma arrecadação, obviamente, elas vão ter que investir, e existe, por força de contrato, que elas têm que ter um nível de serviço a ser oferecido ao tráfego, quer dizer, aos usuários, de acordo com aquilo que foi estabelecido, quer dizer, manter um nível de serviço de bom para ótimo. Tem coisa ruim na parte concedida? Tem. Pode observar ali, olha, na parte de geometria da via, é regular. Então, assim, mas por que está regular se é concedida? Por que a geometria da via está regular para as concedidas, certo? Sendo que existem recursos para isso? Porque nessa metodologia de análise leva-se em condição, leva-se para fazer essa pesquisa, qual é a condição em termos de pista simples ou pista dupla? Tá? Qual é a condição de geometria em termos de superelevação, raios de curvas e outros elementos técnicos? Só que por que isso não está ainda perfeitamente dentro das normas e dentro da condição técnica que ela deveria ter em termos de geometria? Porque foi uma malha que foi assumida. Tem uma malha que são rodovias que foram construídas há muitos anos atrás. As concessionárias elas pegaram essas rodovias, arrumaram o que tinham que arrumar em termos de pavimentação, em termos de sinalização, em termos de drenagem, porém, a geometria da via é muito complicado no sentido de inversão de recursos, principalmente duplicação. Essa parte de geometria da via nós vamos entrar mais adiante para elucidar melhor. Então, eu estou observando, assim, tem problemas na malha concedida? Tem, mas na geometria. O resto, que me dá conforto, que me dá fluidez de tráfego, certo? A malha concedida está boa. Porém, a malha pública, nós temos esse problema sério. Que pode ser minorado a partir do programa que foi estabelecido, foi lançado no final de dezembro do ano passado, chamado programa o Profaz. Não sei se os senhores já ouviram falar. É o Programa de Rodovias Federais Sustentáveis. É um programa do governo federal, em conjunto, uma portaria do Ministério do Trabalho, em conjunto com o Ministério de Meio Ambiente, onde 55 mil quilômetros da malha rodoviária federal pavimentada, seja ela gerida pelo DINIT, ou delegadas aos estados, ou concedidas, tem um prazo de 20 anos para haver uma regularização da situação das questões ambientais dessas rodovias. Ou seja, o IBAMA e os órgãos estaduais têm que emitir as licenças de operação dessas rodovias que não têm licença de operação. Desse programa, nós temos 15 mil quilômetros até o 6º ano para ser regularizada essa situação. O que está embutido nisso? Que alguma coisa nessas rodovias vão ter que ser feitas, de qualquer maneira. E esses primeiros 15 mil quilômetros dizem respeito a rodovias com alto volume de tráfego. Tanto o DINIT quanto as concessionárias já está vencendo o prazo de 360 dias para firmar um termo de compromisso com o IBAMA para começar a adequar essas rodovias, ou melhor, começar a elaborar os estudos de impacto ambiental relativos a cada um desses 15 mil quilômetros. E, a partir daí, tem mais 5 anos, já correu 1 ano, para regularizar isso aí. Então, uma grande esperança que os técnicos do setor, nós que lidamos com a parte de transportes, temos, é que justamente esse Profaz venha a inverter essa situação aqui.
essa situação de precariedade que nós estamos vivendo nas rodovias brasileiras. Então, existe esse programa, o Profaz, existe o Ministério do Meio Ambiente, que está forçando que o Ministério dos Transportes, através do DINIT, implante esse programa, nesses prazos que nós acabamos de dizer, e que algum resultado venha, e já que nós não temos, a curto prazo, condição de equilibrar a malha de transportes, pelo menos o que está sendo transportado seja transportado em cima de uma coisa que me dê segurança, e hoje não está dando. Então, nós temos essa realidade aqui. Essa BR-316, em Alagoas, é considerada assim, até símbolo para a pesquisa da CNT. É uma das piores rodovias do Brasil. E tem gente trafegando ali. Quanto custa para um caminhão trafegar nisso aqui? Alguém tem uma ideia de custo quando entra numa rodovia nessas condições? Em termos de pneu, em termos de suspensão, em termos de tempo, porque hoje está se falando muito em tempo de direção de caminhoneiros. Numa condição como essa, na Bahia, também uma das piores rodovias do país, isto aqui Ministério Público já deveria ter atuado há muito tempo. Quanto custou para esse caminhão entrar num buraco desse pavimento? E, pelo que dá para observar ali, acho que é um caminhão frigorificado, né? Isso, BR-370 no Mato Grosso. E assim nós vamos. BR-163, Pará. Transporte coletivo. Caminhão tombado. Caminhão atolado. Todos os veículos parados. Deu uma chuva, de repente, lá, parou tudo. Transporte de animais. Isso aí é a nossa produção que está sendo transportada nessas condições. E assim nós vamos. Coitado desses passageiros que tiveram que sair do ônibus, né, para empurrar. O tal Tuti ali realmente não estava com sorte. Agora, são 2, 4, 6, 8, 10 pessoas empurrando um ônibus ali, não sei se conseguiram também. Mas é a realidade. Mas outro ônibus da empresa Tuti, esse realmente tombou. Não sei lhe dizer quais foram as consequências de tudo isso aí. Pois bem, se eu tenho uma malha nessas condições hoje, com carência de investimento, certo? Pelo menos com programas que estão tentando reverter essa situação, como é que está a nossa frota de veículos? Tá? O que está rodando em cima desta malha, nessas condições que nós mostramos para os senhores ali? Então, o incentivo da indústria automobilística está fazendo isso, em primeiro lugar. A população cresceu 10%, a frota de veículos, 99%. Quer dizer, no final de 2011, ela estava em 70,5%. Tinha acabado de conversar com o policial Pagani, que ontem à noite nós pegamos esse valor, que em abril de 2012 chegou em 72.242.000 e alguma coisa veículos, considerando todos os tipos de veículos. Quer dizer, nos primeiros 4 meses do ano, já cresceu 2,5% a frota. Então, o que está ocorrendo? É um incentivo, primeiro, ao transporte individual, a partir da redução de IPI para compra de carros de passeio. Aumento da produção, que, por incrível que pareça, com tudo isso que nós temos, há um aumento da produção e essa produção precisa ser transportada. Mas só que ela é transportada por onde? 60% em rodovias. Então, é uma coisa quase que óbvia de que a frota está crescendo. Então, desses 72 milhões, ela cresceu em 10 anos a 98%, sendo que só de automóveis nós temos hoje 47 milhões em circulação, 76% da frota, e a parte de
ônibus e caminhões, nós estamos nessa condição aí. Hoje, rodam no país 4.272.000 veículos de carga, ou seja, caminhão, caminhão-trator, chassi, plataforma, reboque e semi-reboque. 68% de crescimento. Ônibus, considerando o micro-ônibus, 73% de crescimento em 10 anos. Estamos com 783.000 ônibus, não são urbanos, só para transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. O que vai ocorrer ali? Nos caminhões. Eu tenho 4.200.000. Quer dizer, eu tenho uma condição crescente de número de veículos, só que a malha não cresce. A malha rodoviária não está crescendo. Ela carece de investimentos. Além de carecer de investimentos, ela carece de manutenção. Situação que nós vimos agora há pouco. Então, como é que eu acomodo 4.272.000 veículos de carga na condição que eu tenho hoje da nossa malha? E desse transporte de carga? Quem que está fazendo esse transporte de carga? Segundo esses últimos dados que nós levantamos junto à NTT, aí o senhor Epitácio, né? Pode confirmar para mim? 113.000 empresas de transporte de cargas, 583.000 autônomos, 307 cooperativas, 5 milhões de pessoas envolvidas. É muita gente. Tá? O setor dá muito emprego. Repetindo, por que ele dá muito emprego? Porque nossa produção está em cima de rodas. Desses 5 milhões, então, se eu tenho essa condição de malha, de frota, e esse número de pessoas envolvidas na atividade, o que vai acontecer? Desses 4 milhões, aproximadamente 4 milhões de habilitados a dirigir caminhões e carretas, 8% de 46 milhões de habilitados no país. Então, eu tenho uma frota muito grande, eu tenho um número de habilitados muito grande, numa malha muito precária. E mais, o que apavora mais é a idade média dessa frota. Esses são dados levantados pela Registro Nacional de Transporte de Cargas, a RNTC. Nós temos esta frota rodando no país. Dentro daquele número, nós temos uma idade média da frota de 19 anos para autônomos, 8,4 para empresas, 13,3 para cooperativas e 13,4 para, no geral, na média geral. Então, se nós vamos juntando, certo, esses fatores, condição da malha, número de veículos, número de pessoas habilitadas a dirigir esses veículos, com essa idade da frota, o cenário é caos. Como eu estava dizendo outro dia, há uma solução. A solução é nuclear, né? Porque não, a coisa começa a piorar. Então, quando a gente começa a levantar números, acho que eu estava conversando de Cascavel, né, Suzano? É assombroso e, ao mesmo tempo, revoltante quando a gente começa a juntar esses números e analisar esses números. Tem coisa pior para frente. Então, tudo isso, junte, malha, certo? Daquelas condições. A frota crescendo, da maneira que está crescendo de transporte de carga pela própria necessidade, pela própria demanda que existe. De automóveis, pelo próprio incentivo do governo federal, que tem uma política que nós consideramos um pouco temerosa, no sentido de você incentivar o transporte individual. Porém, a indústria automobilística internacional, ela vai vender automóvel aonde? Vai vender caminhão aonde? Certo? Na Europa, eles não têm mais para quem vender. Eles têm que manter as indústrias. Então, vão começar, vem para o México, vem para a Argentina, vem para o Paraguai, vem para o Brasil, Venezuela, etc. E alguns países da Ásia que têm o mercado. Neste quadro, neste cenário, nós temos essa situação hoje de acidentes em rodovias federais. Ela vem crescendo. No transporte de cargas, nós temos, vocês observem ali, olha,
só em 2011, 331 mil veículos acidentados, dos quais 28% referem-se a veículos de carga. É muita gente. São 93 mil acidentes. No transporte coletivo, nós temos 10 mil veículos envolvidos. 3%. Não, é pequeno, mas quantas pessoas estavam dentro desses veículos? Conforme a gravidade do acidente, quantas mortes houveram ou aconteceram nas rodovias federais? Só, chamando a atenção, só nas rodovias federais. Não tem estatística aqui para as rodovias estaduais. E não é acidente no meio urbano. Então, essa evolução que houve, de 240 mil para 331 mil em 4 anos, quer dizer, subiu 90 mil acidentes em 4 anos. Aqui, subiu de 80 mil para 93 mil, ou seja, dá 15%, é isso, né? 15% em 4 anos. Então, esses números começam por tipo e gravidade. Nós tivemos um total de 188 mil vítimas nesses acidentes só em 2011. 7 mil mortos, 63.900 feridos, 116 mil sem vítimas e, na estatística, 1.146 que não foram informados. 7 mil mortos num ano só em rodovias federais é catastrófico. Então, mesma coisa, vem crescendo. A frota vem crescendo, o número de acidentes vem crescendo, a gravidade dos acidentes se mantém nas mesmas proporções, mas está num crescendo. Olha o número de mortos. Sem vítima, olha o número de feridos. Esse número de mortos, que da estatística do DENIT, em cima das estatísticas do DENATRAN, não está considerando as mortes ocorridas nos hospitais. Então, muitas vezes, considera a morte no local, porém não há um acompanhamento para ver se a pessoa que foi ferida ela veio a falecer depois. Quem tem esse levantamento é o Ministério da Saúde e as seguradoras, que daí é um trabalho um pouco mais longo que nós teríamos que mostrar para vocês aqui, mas já é significativo. Esse número de mortos ele é maior do que esses 7 mil apontados pelo DENATRAN, só em 2011. Agora, que tipo de acidente que a gente tem? Aonde que está acontecendo? Ali, olha, colisão traseira. E por que a colisão traseira? Alguém sabe me dizer por que o maior número de acidentes é do tipo colisão traseira? Tem muito mais gente com experiência de estrada aí, de caminhões, para poder analisar esses números aí. Primeiro, manter a distância. O que mais? Dormir. A maior parte desses acidentes acontece durante o dia, acontece em trechos em tangente, ou seja, em retas, não são em curvas. Acontece, a maior parte está concentrada em motoristas habilitados entre 15 e 20 anos de habilitação, e por aí vai. O que nós estávamos comentando, que não é a experiência do motorista que evita o acidente, é a condição do motorista. Isso no que diz respeito a fator humano, certo? Sendo um dos componentes ou sendo uma das causas dos acidentes. Então, esse problema da colisão traseira, e vejam ali, o abalroamento no mesmo sentido. O que quer dizer o abalroamento no mesmo sentido? É um veículo ultrapassar o outro em pista simples, ao tentar voltar para a sua faixa, vai abarroar o que está na frente, o que está atrás, enfim. Então, são dois tipos de acidentes que são clássicos de um problema, certo? Ou da via, de qualquer tipo de deficiência que há, no sentido de você diminuir bruscamente a velocidade, não respeitar a distância do veículo da frente, e problemas de todos os componentes não muito ortodoxos no sangue dos caminhoneiros.
Com isso, nós temos essa situação aqui. Essas fotos nós levantamos para acidente. Esse acidente aí foi falta de freio. Esse acidente, olha, carga, olha o custo disso aí, tombou. Até agora não se sabe por que esse veículo, com essas condições aqui, conseguiu capotar dessa maneira. Olha a carga no chão. Então, olha os custos que estão sendo agregados ao problema de acidentes. Este veículo, o caminhão perdeu o freio. E no Espírito Santo foi isso aqui. E passou, não sobrou nada aqui. O que a gente tem, então? São 3 fatores determinantes para esse tipo de situação, de acidente. O que contribui? Problema humano, problema características da via e os fatores veiculares. Neste caso, como é que vocês podem perguntar, como é que a senhora sabe se 65% efetivamente é devido ao fator humano? São pesquisas internacionais que foram conduzidas durante muitos anos para chegar nesse valor. Tá? E essa última foi avaliada pelo Instituto Australiano de Transportes e adaptada às condições brasileiras. Então, nós temos hoje 65% de todos os acidentes, um dos fatores determinantes está envolvido o ser humano. Você combinando ser humano, o fator humano, com o viário ambiental e com o veicular, nós temos, nesse fator único, aí 70%. Se somar mais ainda só o fator duplo, onde eu tenho o humano mais o ambiental, 24%. O humano mais o veicular, 4,5%. Ou seja, o fator humano está envolvido em 90% dos acidentes. Não tem como sair mais dessa aí. Se ele está envolvido em 90% dos acidentes, o que vai ocorrer? E por quê? Então, Ministério da Saúde, vários institutos de pesquisa, a própria Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho, já levantaram e concordam com esses fatores humanos que contribuem para esses acidentes. Desatenção, cansaço, deficiência, consumo de drogas, excesso de velocidade, desrespeito, ultrapassagem de vida, tempo de reação, uso de celular, uso inadequado de aparelhos sonoros e estado emocional. Tá? Então, esse conjunto de coisas inerentes ao ser humano, certo? Obviamente, a desatenção, o cansaço e tal, fazem com que a gente tenha esses problemas aqui. Então, o que foi estudado em termos de tempo de reação dos motoristas, onde ele está numa situação que nós chamamos de uma condição de reação retardada. Então, eu tenho uma condição de reação normal a um evento qualquer e uma reação retardada. Se essa reação normal, se ele estiver, prestem muito bem atenção nisso, está numa condição normal, quer dizer, vai ter uma reação normal a qualquer evento, porém, está numa distância incompatível com a velocidade, a condição fica impossível a parada de emergência no momento necessário. Então, tudo bem com o motorista, porém, ele não está respeitando a distância da frente que acabou de citar. Não vai ser possível a parada. Se eu aliar a reação retardada, que está em torno de 2 segundos, a reação normal é em torno de 0,75 segundos para um ser humano. Uma reação retardada já sobe a 2 segundos. Somando uma reação retardada com o não reconhecimento da situação, porque ele já está numa reação retardada, mais uma distância incompatível, a parada é impossível e a situação fica irreversível. Se eu tenho reação retardada, mais o reconhecimento da situação, e a distância é incompatível com a velocidade da frente, parada impossível. Então, sempre que eu tenho a condição de reação retardada, eu vou causar um acidente.
Então, considerando esse 0,75 de uma reação normal e para 2 segundos de uma reação retardada, eu preciso, no mínimo, essa distância para parar o veículo. Então, vejam bem, olha, numa velocidade de 50 km por hora, uma reação normal só precisa de 10 metros. Imediatamente, reconheci a situação, pisei no freio. Ou tomo alguma atitude. Tá? Na reação retardada, eu já preciso de 28 metros. Se eu passar 120, eu preciso de 25 metros na reação normal e 66 metros na reação retardada. Então, qualquer tipo de alteração no comportamento ou na situação do motorista, eu começo a mexer nesses números e nós começamos a sentir quais os efeitos que tem sobre esse número de acidentes. Se eu chegar e pegar essa condição de 1,5 milhão de caminhoneiros que trabalham, em média, 15 horas diárias, 57% que trabalham 7 dias por semana, 66% rodam mais de 5 mil quilômetros por mês, e 34,1% dirigem mensalmente em torno de 10 quilômetros. Alguém pode questionar esses números, porém, a fonte é CNT, daí acho que não vamos ter que questionar a própria CNT. E a conclusão dessa pesquisa da CNT. O excesso de jornada de trabalho e as longas distâncias percorridas pelos caminhoneiros são os 2 dos fatores que contribuem para a incidência de acidentes envolvendo caminhões das rodovias brasileiras. Pesquisa. Tá? Números. Tá? Fatos. Então, quando nós escutamos hoje, desde ontem, coincidentemente, que está havendo uma manifestação de caminhoneiros porque não querem que a lei entre em vigor de 11 horas de descanso diário, nós não entendemos por quê. Não, sinceramente, a gente chega a um ponto que a gente começa a duvidar da própria capacidade de percepção e de entendimento das situações. Não dá para entender por que alguém não quer que uma lei como essa, de exigir que o caminhoneiro ele tenha 11 horas de descanso por dia, não comece a entrar em vigor. É de um contrassenso tão grande, quer dizer, chega a ser desumano. Pelo menos, particularmente, eu considero que desumano. Não dar valor à vida. Se não está dando valor à vida do caminhoneiro, pelo menos dê valor à vida de quem ele está passando por cima. Né? Que nem aqueles estudantes que estavam vindo lá do Pará para um seminário, um congresso aqui no estado do Paraná, e morreram quantos ali? 15 ou 20, alguma coisa. Né? Jovens. Né? Então, essa situação não é de hoje, né? É objeto de várias reportagens, é objeto de várias manifestações, o problema da carga horária de caminhoneiros. Tá? E o que a gente quer chamar bem a atenção? Se eu estou nesta condição aqui, nessa jornada de trabalho, com esse número de caminhões, por que nós começamos a falar sobre a nossa malha rodoviária? Tudo isso, certo? Dentro de uma malha precária. Então, é a cereja em cima do bolo, como a gente chama. Né? Aí a solução, volto a dizer, desculpe o termo, mas é nuclear. O que a gente tem de pesquisa a respeito do problema da velocidade? O laboratório é o que está aqui. O Laboratório do Sistema de Transportes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão. Não sei, mas está meio escuro ali, mas são 64 km por hora. É isso, né? Em 64 km por hora, a velocidade de um veículo, o pedestre, por exemplo, só tem 10% de chance. Se essa velocidade for de 48, ele tem 40%, 50% de chance, e a 32 km por hora sobe a 90. Quem é que anda a 32 km por hora? Quem é que anda a 48? Aliás, quem é que anda a 64? Né? Então, o problema com pedestres, atropelamento de pedestres em rodovias federais e, enfim, no sistema rodoviário, nós não entramos nem no mérito, porque senão nós iríamos falar aqui até as 3 horas da tarde e ver qual é a gravidade do problema.
Daí precisa, o que está acontecendo? Ações reativas para diminuir esse problema de atropelamento de pedestres, em vez de ações que nós chamamos de proativas. Foi preciso um torcedor do Atlético morrer em frente ao Parque Barigui para botarem uma passarela lá. Tá? Então, são essas atitudes reativas que nós temos que começar a reverter no país. Ou a gente tem atitudes proativas para... Vamos falar em dinheiro? Vamos falar em dinheiro. Economiza-se muito mais você prevendo do que você remendando. Tá? Então, é uma questão cultural já. O problema da infraestrutura e do meio ambiente. A engenharia é culpada por acidentes? É, e bastante. Ninguém pode dizer que não. Ela é culpada pela aplicação dela. Nós fazemos a nossa parte na universidade dizendo como é que tem que ser projetada uma rodovia, como é que ela tem que ser mantida, o que ela deve conter, o que ela deve proporcionar, qual é a qualidade do serviço que ela deve oferecer. Porém, nós não podemos assumir para nós, universidade, aquilo que nós estamos passando aos nossos alunos, que depois, quando eles vão para a vida profissional, devido aos interesses aonde eles, das corporações, das instituições que eles estão trabalhando, que eles tenham condição, certo, de implantar aquilo que nós ensinamos aqui. Porém, a geometria, problema de curvas horizontais, verticais, superelevação, superlargura, já vamos dar um exemplo ali para frente. Problema do pavimento mal projetado, pavimento casca de ovo. Quer dizer, paga-se pavimento de 10 centímetros, você vai lá, tem pavimento de 5. Por isso tem buraco. Problema de sinalização. Problema de sinalização, problema de manutenção. A sinalização ela é implantada. O problema é que ela é utilizada como teto, né? Como forro de casebres ao longo da rodovia. Então, problema de educação. Mas a gente coloca, então, mas só que a falta de sinalização é um fator contribuinte para o acidente. Problema de acostamentos mal mantidos. Se o acostamento não for em nível com a rodovia, com a pista de rolamento, é um fator contribuinte de acidente. A própria drenagem. Tá? Se os dispositivos de drenagem não foram colocados, porque muitos não foram, porque aquele negócio se paga, mas não se vê, né? É aquele negócio do tubo tigre. Né? Vai comprar o tubo é tigre? Rodovia colocou a drenagem superficial, a drenagem subterrânea, não sei, não vou lá cavar para ver. Mas a drenagem, água em cima da pista. Rodovia não suporta água. Tem água em cima da pista, dá problema. Presença de obstáculos laterais. Então, todo e qualquer obstáculo que eu tenha a mais de 1 metro, ou a menos de 1,80 m da rodovia, da pista de rolamento, ela faz com que exista, certo, há uma diminuição brusca de velocidade e, consequentemente, as colisões traseiras. Presença de pedestres e ciclistas na via, presença de animais de grande porte, chuva, altas temperaturas, neblina e... Hoje não tem muito esse problema, porque se os veículos forem mais novos, não nessa idade média da frota que nós temos aí de 14 anos, mas pesquisas recentes dizem o seguinte: temperaturas iguais ou superiores a 30 graus centígrados aumentam em 20% as falhas do motorista e em 22% ao tempo de reação. Quer dizer, o calor faz com que o cérebro, efetivamente, comece a ficar nervoso dentro do carro. Você suando perde todo e qualquer sentido de... Pois não? Essa situação. Não, pegue um dia de verão. Engarrafamento na Avenida das Torres. Carro de professor que não tem ar-condicionado. Não ganhamos o suficiente para isso. Você sai, deu aula até meio-dia, já está com a garganta seca. Né? Saiu de casa, Curitiba, aquele tem um negócio, você sai um pouquinho mais agasalhado de manhã de casa, daí você começa que nem cebola, né? Começa a descascar. Junte todas essas condições e 30 graus na casa. O detalhe, estacionamento sem cobertura, como nós temos aqui no Politécnico. Né? Você chega dentro do carro, ele está em 50, mais ou menos. Gente, eu chego em casa, o primeiro que eu encontro na frente, que normalmente são as filhas, aí nós acabamos com ela.
E qualquer cidadão que esteja na minha frente faça alguma bobagem, nessa condição, eu vou perder a paciência. Então, é um fator que foi estudado, que foi pesquisado e que influencia, sim, em acidentes de trânsito. Nessa condição dos fatores, preciso dar um tempinho ainda, o que mais contribui é esse problema aqui de superelevação. Tá? Toda a curva precisa estar, de acordo com o tamanho do raio, toda a curva horizontal ela tem que estar inclinada em direção ao centro da curva, por causa do problema de leis da física, obviamente, problema da força centrífuga, e que nós projetamos, ou sempre tomamos muito cuidado na hora, nas disciplinas que nós temos aqui na universidade, que é de geometria, explicar para os nossos alunos exatamente, olha, uma curva horizontal tem que ter esse aspecto, ela tem que ter fluidez, ela tem que ter conforto. Você tem que entrar e sair da curva sem sentir a curva, sem fazer esforços no volante. Então, nós projetamos curvas para uma determinada velocidade, para um determinado valor de raio, de acordo com a conformação do terreno. Tá? Se essas curvas forem mal projetadas, se essas curvas não tiverem curvas de raios menores, não tiverem o que nós chamamos de curva de transição, quer dizer, nós passarmos de um trecho reto para um trecho curvo de uma maneira confortável, não pode ser brusca essa passagem, nós vamos ter problema. E se ela não estiver inclinada em relação ao centro da curva, também nós vamos ter problema de segurança. Então, nós insistimos muito nas nossas disciplinas de geometria que o engenheiro não pode errar nessa hora. Ele não pode contribuir para acidente. É aquele negócio que a gente chama, não errem o sinal. O sinal mais, ou sinal menos, ou positivo ou negativo, faz uma diferença enorme nessa hora. Aonde? A maioria já deve ter passado na Curva da Santa. 376. Esse aí, um acidente, acho que foi no final do ano. A camisa do Atlético ali não está de propósito, foi sem querer ali. Acho que é pior, né, se for do Flamengo. Veja a defensa ali. Essas defensas nunca pararam no lugar. Acho que a concessionária agora ela está fazendo alguma coisa, fez uma área de escape, mas também não vai resolver se não mudar a geometria da via. O que acontece na Curva da Santa? A superelevação está invertida. Tá? É o problema do sinal. Tá? Quem calculou a curva, ao invés de botar o sinal mais, colocou o sinal menos. Então, sempre vai haver problema. Outra coisa, essa pista da 376 ela foi projetada para uma velocidade de 60 km por hora, há 40 anos atrás. E, quando nós projetamos as rodovias para uma determinada velocidade, nós conseguimos garantir a segurança dessa rodovia até essa velocidade. Tudo que for acima dela é por conta e risco do motorista. É claro que os veículos hoje, que têm uma tecnologia melhor, existem mais instabilidades, suprem essa deficiência, porém, nós não conseguimos efetivamente nos responsabilizar para velocidades acima disso. Então, a pista antiga da 376 ela foi recuperada o pavimento, recuperada a sinalização, recuperada a parte de drenagem e reforço de obras de arte, porém, a geometria dela é para 60 km por hora. Nesse caso da Curva da Santa, é um problema de implantação, é um problema de superelevação. A curva do Vossoroca, que também sempre teve problemas ali, não tem problema, a curva foi muito bem projetada, mas só que para 60 km por hora. Tá? Agora, a Curva da Santa é problema de superelevação. Então, um outro problema de superelevação. Esse aí não estou até curiosa de passar lá para saber se efetivamente está acontecendo isso. Alguém está observando alguma coisa nessa curva? Fica na SC 401, ligando Jurerê a Canasvieiras, em Florianópolis. Se nós tivermos essa condição ali, olha, a superelevação está completamente invertida. Se não for o efeito da fotografia, certo? Quem fez isso e quem abriu ao tráfego essa rodovia deveria ser processado.
Não posso garantir que seja desse jeito, mas me chamou muito a atenção porque me enviaram de lá dizendo: o que a senhora acha? Está ou não com a superelevação invertida? Eu disse assim: bom, não precisa nem botar óculos para ver, né? Mas, se tiver nessa condição, é de uma responsabilidade total. E, claro, que um dos fatores contribuintes para acidentes no que diz respeito à geometria, obviamente, a condição do pavimento. Então, você ter uma rodovia aberta ao tráfego, sem acostamento, sem sinalização, não vou nem contar os buracos, isso aqui parece mais é só por Neil Armstrong andar ali, que parece as crateras da Lua, né? Então, isso nem se fala. Problema de animais na pista. Tá? O problema de animais na pista é gravíssimo. O que está faltando? Primeiro, o dono do animal, certo? Quer dizer, que eu não sei se é o dono ou é o cavalo ou que é o animal na história aí. Né? O cavalo tem que ter um dono. Eles não andam em bando, que nem, né? Alguém deixou ele solto. Então, aquele caminhão lá atrás, com aquela altura, certo? O centro de gravidade dele é alto. Vai ter que frear, porque o cavalinho está atravessando ali, provavelmente ele vai tombar. Essa condição aqui, olha, o jegue. O jegue é o seguinte: pelo menos vão ter que começar a ensinar ele que pelo menos ande na faixa certa, né? E nós estamos numa situação hoje com relação ao problema de animais na pista e com o ser humano no diapasão que está aí em termos de educação, que nós estávamos comentando com o engenheiro Cláudio e com a bióloga Marcela, que trabalha conosco no ITTI, que nós estávamos pensando em começar a educar os animais do que o ser humano. Porque você não adestra cavalo, você não adestra cão. Pegar toda essa população de jegue aí do Nordeste e dizer assim: olha, vocês vão andar na rodovia, vão começar a andar no acostamento. Botar plaquinha neles, né? Refletivo, porque o dono do animal nem aí. Agora, a educação, nós estamos achando que os animais são mais passíveis de educação do que o próprio ser humano. Porque esta situação aqui não pode acontecer. Isso aí é um tamanduá bandeira. É isso, Marcelo? Tamanduá bandeira. Data da foto, julho de 2011. São todos recentes. BR-262, entre Corumbá e Miranda. Tamanduá bandeira é uma espécie em extinção. São vários que são atropelados. Ali, ó, o de cima, uma capivara, com o filhotinho. Não contente só da capivara, foi o filhotinho junto. Ah? Até aí, só os animais estão com problema. Ali embaixo, aquele veículo bateu numa anta. Que altura foi, Marcela? Não sabe? Mas é na 262 também. Então, essa condição aqui do fator contribuinte de animais atravessando a pista, aqui nós temos uma situação de o dono do animal deixar. Segundo, as cercas, certo? Ao longo da rodovia, nós temos que implantar cercas para delimitar a faixa de domínio. Essas cercas são roubadas. Tá? Aqui, nessa situação, há informações de que um dos esportes preferidos de fazendeiros da região do Mato Grosso do Sul, nessa região aí, é ver quem atropela mais animais no sábado à noite. Informações que tivemos na região. Então, além do problema, enquanto está, vamos dizer assim, aqui só o animal sofreu. Aqui temos essa condição aqui. Agora, é uma carnificina de animais lá. Tá? Se estiver ocorrendo efetivamente isso de competição, de ver quantos animais estão, quem atropela mais animais, é isso que eu estava dizendo. Então, é preferível começar a educar o animal do que tentar educar o ser humano.
E o problema de uma reportagem que saiu o ano passado, com relação ao acidente na época de Carnaval, que a Folha de São Paulo explorou muito bem, que é uma tragédia anunciada. Então, ali nós temos, em amarelo, a concentração de acidentes em pontos, como diz a reportagem, já conhecidas do poder público, que são pontos ditos críticos de rodovias. Tá? É uma concentração muito grande na região ali de Minas Gerais, que é o estado que mais tem acidentes em rodovias federais. Temos muitos problemas na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, e principalmente na época do Carnaval, a região ali do Rio de Janeiro, Minas e Santa Catarina. Santa Catarina é campeã de acidentes na época do Carnaval. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: é Carnaval, se não precisar ir para a estrada, não vá, porque pode dar problema. E, obviamente, os fatores veiculares que contribuem para acidentes. Então, esse tipo de veículo trafegando, além da parte de problema de poluição, certo? Claramente ele vai quebrar no meio do caminho. Tá? Ele vai dar problema. Você enfrentar isso aqui, essa situação. Época de férias, subindo a 277, num domingo à tarde, quase noite, com neblina. Certo? Você dá de cara com um veículo desse tipo, certo? Sem luz traseira, soltando fumaça até dizer chega, andando a 15 por hora na subida da serra, vai acontecer o quê? Aí vem a pergunta: por que ele está rodando? Quem deixou ele rodar? O policial Paganini já foi embora? Acho que já foi, né? Mas nós temos tem uma... Eu não posso precisar de quando que essa lei, mas é a inspeção veicular, aonde todos os veículos devem passar por essa inspeção veicular para ver as condições de manutenção para liberar para tráfego ou não. Aonde está acontecendo isso, a gente não sabe. Primeiro lugar. Segundo lugar, é complicado, custa. Demanda recurso para fazer isso? Demanda. Mas alguém poderia me dizer o seguinte: quanto custa botar um trailer do Detran, um trailer da Polícia Rodoviária Federal, para fazer isso, nas praças de pedágio? Você não tem uma cancela ali? Tá? Chegou o veículo nessa condição, com licença, você vem para o lado de cá. Vamos ver como é que você está. Tem condição? Tem. Não tem? Vai ficar aqui. Porque direitos humanos, porque não sei o quê, papapá. Sim, tá, tudo bem, direitos humanos, de quem você pode matar na rodovia, se você descer a serra desse jeito, ou subir. Então, é uma questão de vontade. Vontade de você tirar esse tipo de veículo de circulação. Aí a gente chega numa condição em que... Está aí, ó, veículo sem freio. Quantos anos tem esse veículo aqui? Alguém pode reconhecer que ano seria isso aqui? Porque esse acidente foi ano passado. 80, né? Mais ou menos. Olha o estrago. E quanto tudo isso representa para o país? Aí existe uma certa polêmica em torno desses números, mas nós resolvemos adotar os números levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aonde nós temos essa situação aqui. Quanto custa cada acidente em rodovias? R$21 mil acidente sem vítima, 104 mil conferido, e passa R$544 mil, certo? Para cada morte ocorrida. Este é o custo por acidente. A preços de dezembro de 2011, em função do número de acidentes ocorridos nas rodovias federais, nós chegamos a esses números aqui. 28 bilhões nas rodovias, nas aglomerações urbanas em torno de 8 bilhões, um total de 36 bilhões e 800 milhões de reais por ano ficam em acidentes, em função de todos esses fatores que nós vimos aí. Agora,
Qual é o orçamento do governo federal para investimento em rodovias nos próximos 4 anos? 48 bilhões. É meio desproporcional, né? Sendo que 36 está sendo jogado fora nas estradas. Aonde que é a maior perda? Justamente na produção. Tá aqui, ó. 43% desses valores, certo, está sendo vindo da produção. E nessa condição... Um caminhoneiro alucinado. Acho que deu pane aqui. Não é aqui ainda. Como é que foi parar aquele... Não, tá aqui, ó. Eu só queria dar uma informação a respeito desse... São 5 minutinhos só que tem ali. Não sei se o professor Mauro já está aí para conversa dele. Hã? Tá? Professor Mauro. Uma reportagem que saiu ano passado, que foi feita o ano passado pela Rede Record, com relação ao problema do consumo de cocaína junto aos caminhoneiros, onde está sendo feita a venda dessa cocaína, e estão utilizando a cocaína e entrando no... 17 horas sem parar. Ele veio passando em cima de todo mundo. No embalo da cocaína. O senhor perdeu o controle? Toneladas de aço sem controle. E o desastre. Não tem desculpa de falta de sinalização. 5 trabalhadores atropelados. 5 famílias destruídas. Eu era muito apegada ao meu irmão. Meu irmão pra mim era tudo. Uma tragédia que pode acontecer a qualquer hora, em qualquer estrada do Brasil. Junta tudo, é cansaço, é droga. A grande maioria dos acidentes são causados por usuários de crack e cocaína. Cocaína, isso já é de praxe no meio dos motoristas, né? Motoristas viciados. Ou eu morro usando drogas, ou eu procuro uma saída. Combustível vendido por traficantes. Um motorista de caminhão fala ao celular. Ele liga para o Disque Cocaína. É tudo muito rápido. O traficante aparece, sobe na cabine. O traficante atravessa a rua, desliga o celular e cumprimenta um homem de boné, um caminhoneiro. Os dois vão até o carro de Silvio. O traficante entra para pegar a droga enquanto o caminhoneiro espera. A transação é fechada e Silvio vai embora de carro. Carro avaliado em mais de 50 mil reais. Só contar pra gente o que aconteceu. O senhor perdeu o controle? Quando ele chegou aqui, ele não suportava ficar em pé. Marcos Aurélio Camilo, 42 anos, pai de família. Ele dirigia um caminhão do Rio de Janeiro em direção a Minas, mas a viagem terminou antes. Perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o caminhão carregado de fios invadiu uma área onde operários faziam a manutenção da pista. Ele veio passando em cima de todo mundo. Não tinha como as pessoas pular, nem como sair fora. Não tem desculpa de falta de sinalização. Essa obra está sendo realizada faz mais de um mês. Na verdade, ele sofreu um apagão, porque a carreta foi derivando à direita
e foi, na verdade, esmagando os corpos dos homens que trabalhavam na rodovia naquele dia. Quem escapou com vida entrou em desespero. O Brasil tem hoje uma frota de quase 1,5 milhão de caminhões. Segundo a Confederação Nacional dos Caminhoneiros, 1 em cada 3 motoristas usa anfetamina ou coca para fazer viagens longas. Isso significa que a possibilidade de você estar perto de um caminhoneiro chapado é enorme. O vídeo da polícia mostra um caminhão no acostamento. O traficante chega a pé ao lado da cabine e entrega a cocaína ao passageiro. Encostou, para aí, tá entregando ali. O motorista dá a partida. Ih, fechou. Mas logo é fechado por uma viatura. Os policiais descobrem que os compradores são um casal. Uma mulher, cara, também. Um agente que acompanha a operação diz que era só uma porção pequena de pó. Mas é uma petequinha, cara. Então, essa é outra realidade que nós estamos vivendo aí, que além daquela inicial da